Professor, por que é tão importante para Israel destruir o material cultural palestino? Pergunta difícil mesmo. É uma pergunta importante. Essa pergunta, assim, eu não sei se vocês sabem. Não, vocês sabem, na verdade, né? Eu sou geógrafo, né? Então, esse tema é, de certa forma, caro a mim também, pela minha formação enquanto geógrafo. Mas faz um tempo que eu não atuo enquanto geógrafo, mas estudar enquanto geógrafo já atua há algum tempo, né? Cara, a destruição do material histórico e cultural é o primeiro passo. É aquilo que a gente estava discutindo aqui agora sobre o Silvio Santos, basicamente. Só que aqui a gente está falando de uma escala nacional. Mas é o primeiro passo para destruir a memória de determinada localidade. Tem um texto. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Se tá perto de mim. Pera aí. Vocês vão me ver em pé, vão ver minhas pernas. Pera aí. Você já conhece a Fílmica, a nossa parceira aqui no canal. Por lá, você encontra um catálogo diverso com muitos filmes que eu já indico aqui para vocês. Recentemente, por exemplo, foi adicionado por lá Kiri, do Kiyoshi Kurosawa, e Onibaba, do Kaneto Shindo, um dos grandes representantes da novela vague japonesa. Além de um catálogo bastante diverso com filmes da Chantal Akerman, Hong Sang-soo, novela vague tcheca e muito mais. O que talvez você não saiba é que a Fílmica está com uma promoção maravilhosa. Usando o cupom LEÃO20, você ganha 20% de desconto no passe anual da Fílmica, saindo por R$ 96. Sério, em que serviço streaming você tem um acesso anual a essa plataforma maravilhosa como a da Fílmica por apenas R$ 96? E caso você queira assinar via Pix, a Fílmica também está com uma promoção de R$ 100 no passe anual. Mas corre, que é por tempo limitado. A Fílmica está disponível nas mais diversas plataformas e agora também nas TVs LG, além de Samsung, modelos 2020 até 2024. Então acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte. Porra. Enfim, não tô achando. Depois eu vou tentar achar. Mas assim, eu tenho um livro chamado Comunidades Imaginadas, do Benedict Anderson. Tá? Ele é um historiador e ele faz justamente um estudo sobre... Tô malhando? Não, não tô malhando. E ele faz justamente um estudo sobre a questão da formação dos estados nacionais, nacionalismo e etc e tal. E como a criação de uma ideia é o primeiro passo para a construção de uma nação. Tá? É por isso que ele fala sobre comunidades imaginadas. Ou seja, a imaginação do que seria um povo, do que seria ser israelense, do que seria ser brasileiro, do que seria ser tal coisa. Então, esse é o primeiro passo, assim. É a construção desse imaginário, que é ideológico, em primeiro momento. Por quê? Porque essa imaginação, ela parte de uma ideologia hegemônica, que é a ideologia da classe dominante daquele lugar, daquele espaço. E, portanto, a construção do imaginário do que é ser brasileiro, do que é ser israelense, parte da história oficial. Então, a memória que determinado povo carrega acaba sendo a memória dessa história oficial que é contada por essa ideologia dominante, por essa classe dominante. Então, exemplo, a gente pensar em Brasil. Se você for aqui entre nós, a gente tem essa compreensão, essa capacidade crítica, digamos assim, de fazer essa diferença. Mas se você for num âmbito geral da população e perguntar quem são os grandes heróis da nação, vocês frequentemente ouvirão Tiradentes, Princesa Isabel. Pessoas que, assim, de herói não tem absolutamente nada. Mas que a história oficial brasileira os consolidou como tal. Como libertadores, como heróis da nação. E que representam como figuras que são essa história oficial de uma ideologia dominante. Que contam a história dessa nação. Percebe? Ora, essa é uma parte. A segunda parte da construção do imaginário de uma nação
é a consolidação do que não é essa nação. Na verdade, esse é até o primeiro passo. Dizer o que é ser brasileiro é dizer, sobretudo, o que não é ser brasileiro. Tá ligado? Vocês estão falando aí de exemplos de pessoas dos esportes, das artes. Essas pessoas frequentemente são ditas também, porque também são vinculadas a essa ideologia dominante de alguma forma. São, primeiro, suas pautas esvaziadas e a consolidação de uma ideia do artista que leva alegria, felicidade para a nação. Saca? Então, a segunda ideia, que talvez seja a primeira disso tudo na consolidação dos Estados-nação, é justamente essa perspectiva de dizer o que não é ser brasileiro. O que não é ser determinada coisa. Então, se você pega, por exemplo, o caso alemão, que foi o caso, inclusive, de estudo meu, quando eu faço o meu mestrado, a ideia do que é ser alemão parte, sobretudo, do que não é ser alemão. E aí vem, na direção disso, toda a ideia do que se chama de espaço vital. Que vem desse carinha aqui, ó. Hatzel. Esse carinha aqui vai ser um carinha que enfim, traz seus escritos antes mesmo do nazifascismo, lá no século XIX ainda, mas que vai ser um cara muito utilizado pelo nazifascismo para consolidar suas ideias expansionistas. A ideia do espaço vital é a ideia do espaço de vida. Ou seja, é a ideia da consolidação do espaço necessário para a existência de determinado povo. Basicamente, tá? Tô simplificando muito aqui a ideia de Hatzel. A galera no chat tá aqui ainda trazendo quem são os... Vocês estão interessados no que eu tô falando? Porra. Zero interessados, só estão botando o nome aí, né? Isso aí são o quê? Convidados que vocês querem nos encontros, é isso? Estão zero interessados, então foda-se porque eu tô falando aqui. Mas enfim. Então Hatzel, ele vai trazer essa ideia do espaço vital, do espaço necessário para a vida. E esse espaço necessário para a vida está vinculado também ao espaço necessário para a vida de determinada cultura. E essas ideias do Hatzel foram importantes para a consolidação da ideia nazifascista de expansão, da sua expansão territorial. Ou seja, expandir o seu território para além e até, na verdade, esse espaço necessário para a vida, aonde teoricamente vive a cultura germânica. E aí a Alemanha expande naquele contexto específico. E é claro que essas ideias expansionistas, elas têm caráteres distintos ao longo da história, e aí tem um outro livrinho. Hoje eu tô... Referências, hein? Um outro livrinho, ó. O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi. Felipe Leão não é só cinema, não, gente. Já falei isso pra vocês. Felipe Leão não é só cinema. E aqui o Arrighi, ele faz essa distinção do que é esse caráter expansionista lá no século XIX, no século XVIII e etc., do início do século XX para o que viria a ser a lógica expansionista posteriormente. Tá ligado? Ou seja, a gente vê um caráter expansionista no século XIX que é justamente essa expansão em direção ao território do outro, daquele que não sou eu. Lembra que eu falei isso para vocês? Do Benedict Anderson? A consolidação do que sou eu parte também da ideia do que não sou eu. Do que não é ser eu. A nação, o povo. Então, a expansão no século XIX vai nessa direção de dominação territorial daquilo que não sou eu. Salve, Felipe. Queria escutar de você sobre como você enxerga seu papel de geógrafo e o de crítico. Eles se ajudam? Você separa eles? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre. Eu tenho vídeos para membros sobre isso também, Miguel. Mas eu falo rapidamente com vocês. Então, a ideia do que não sou eu.
né? Expandir para a ideia do que não sou eu. Por quê? Porque assim você domina a cultura estrangeira e estabelece ideologicamente a sua. Ou seja, existe uma consolidação da ideologia de determinado lugar pela força, pelo domínio bélico, militar, territorial. A partir do século XX, esse modelo de dominação muda. Não necessariamente um domínio territorial, mas um domínio ideológico, cultural. Que é quando a gente começa a entrar sob a perspectiva do imperialismo. É basicamente a atuação dos Estados Unidos, por exemplo. Tá ligado? Que é esse domínio ideológico, o domínio onde os Estados Unidos, detendo consigo o maior número de patentes, o maior número de meios de disseminação da cultura, de comunicação, portanto, os monopólios da comunicação, os monopólios da realização de atividades de alta tecnologia, e que, através disso, portanto, consegue barganhar e dominar determinado território culturalmente. Ou seja, ele não assume esse território pela força, necessariamente, mas ele, através do seu poder cultural, domina esse espaço. Então, práticas como o que aconteceu com a Alemanha nazista no início do século XX já eram práticas, digamos assim, ultrapassadas naquele momento. Porque o gasto é muito menor para ideologias hegemônicas, como a americana, dominar ideologicamente determinada localidade. Isso não significa dizer que as práticas de domínio territorial elas cessam. Ao contrário. Mas elas passam a ser cada vez mais temporárias. É o que os Estados Unidos faz no Iraque. É o que os Estados Unidos faz no Oriente Médio, como um todo. Domina militarmente e depois se vira, meu amigo. Tá ligado? Domina territorialmente, estabelece ideologicamente, depois se vira. O Iraque continua sendo Iraque, mas agora depois da minha intervenção. Em Afeganistão e tudo mais. Por quê? Porque culturalmente foi difícil de realizar e estabelecer essa ideologia. O orientalismo do Said é sobre isso. Então, quando não é possível estabelecer ideologicamente, culturalmente esse domínio, se usa dos artifícios militares ainda, mas não mais dominando o território para os Estados Unidos. Isso que eu quero dizer. Agora, quando eu disse para vocês que lá o Benedict Anderson fala pra gente que a consolidação do que é o eu parte do dizer o que não é o eu, é um pouco do que a gente fala sobre Israel. Primeiro, consolidar o que é o eu e, portanto, consolidar a minha história. A história oficial. E, portanto, tornar essa história oficial verdadeira. Ideologicamente, não só em Israel, mas em boa parte da consolidação do imaginário político no mundo. E, portanto, dizer o que não é o eu. E, portanto, o vilão. Aquele que precisa ser combatido. Aí você vê a guerra ao terror. Por exemplo, nos Estados Unidos. E qual é o primeiro passo para a dominação e destruição de determinada localidade? É destruir a sua memória, destruir sua cultura. É destruir o seu passado. Por quê? Porque se não há passado, se não há memória, não há conexão, não há identidade, não há o porquê lutar. Não só para aqueles que estão sofrendo, porque aqueles lembram, mas para aqueles que estão do lado de fora, para o imaginário político global. Para nós. Sabe? E a gente começa a ter essa visão de para que lutar? Por que lutar? Por que lutar se não há memória? Se não há motivo? Se não há naquele espaço algum sentido de pertencimento? Então, destruir o passado, um passado milenar,
é o primeiro passo para destruir um povo e a sua razão de existência. E assim consolidar como cultura hegemônica o eu. Sacou? Os Condenados da Terra, do Fanon. Tá cheio de referência. Hoje eu tô meu momento tio João, né? Não arroz. Curtiram o vídeo?